Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana. Tô feliz porque finalmente a gente voltou, né? Vamos ter aí episódios pelo menos para as próximas 3 semanas. Possivelmente um novo break, uma nova pausa lá pro final de setembro. Mas eu deixo no plantão aqui, que a gente já rolou, né? Que já rolou aqui no canal, vou deixar aqui em cima para vocês analisarem. Lembrando que hoje tivemos a liberação aí de um novo Pokémon do Ash para ser capturado via Mystery Gift em Pokémon Sword and Shield. Você pode pegar Dragonite. O que é interessante é porque eu já até tinha informado isso para vocês sobre o Dragonite, que o evento tinha confirmado o Dragonite como macho, inclusive tá aí a screen. Mas agora eles fizeram algumas mudanças nesse Dragonite e agora ele vem como Pokémon fêmea. E antes a habilidade estava como Moodscale, mas agora está Inner Focus. Então, bom, uma mudança aí, né? Então, Dragonite, atualmente confirmado como fêmea em base do evento do Anipoké, tá bom? Então, isso é bacana, né? Fazendo uma retratação até mesmo a outra info que a gente tinha feito. O código está aí na tela, não esqueça de pegar seu Pokémon. E eu vou continuar avisando sobre essa captura, né, durante a semana. Mas não esqueça de, depois dessa review, capturar usando esse código, tá? No Mystery Gift em Pokémon Sword and Shield. Bora lá para mais uma review, vamos conversar sobre esse episódio. Tem que tomar um pouquinho de cuidado sobre esse episódio, porque a gente sabia onde a gente estava pisando por conta do título. A gente já imaginava o que poderia estar por vir, mas quando a gente acaba encontrando isso, obviamente a gente acaba ficando um pouco tenso. Vamos lá, vamos conversar? Bora lá então para mais uma review da semana. Bom pessoal, o episódio começa com o Ash apagado na cama. Ele tá dormindo, mas o rotomfone dele avisa que tá na hora dele acordar, que ele deve ter colocado para despertar, e aí ele acaba acordando. Nesse momento ele percebe que o Gol já está de pé, fazendo algumas anotações. Ele chega até o Gol, pergunta o que ele está fazendo, e o Gol diz que acabou recebendo algum tipo de material já do Projeto 1000, e ele está fazendo algumas anotações já para ele se preparando, o que é muito legal. E aí o Ash decide que também tem que se preparar, começar a treinar, porque logo logo terá a batalha dele contra Cynthia. Então o Ash passa a treinar, faz alguns treinamentos ali com seus Pokémon, já no campo ali, né, no meio de umas árvores, acredito que bem próximo ao estádio e o lugar que ele estava dormindo. E aí o Dragonite acaba caindo com tudo em cima do Ash. E o Pokémon acaba levando o Ash até a Cynthia, porque ele vai sendo arrastado assim. E a Cynthia também está fazendo treinamentos com o seu Garchomp. É bem legal porque ela está fazendo treinamentos ali de voo com o Garchomp. E ela acaba fazendo massagem no Pokémon. O Gol, que também estava ali com o Ash já, acaba perguntando por que ela decidiu fazer massagem no Pokémon. E ela diz que essas massagens são boas porque o Garchomp está aí numa sequência de batalhas, né? As batalhas estão sendo meio que rotineiras. Então é importante que ela acabe massageando ele para que ele não fique com a musculatura tão rígida, né? E acabe ficando mais relaxado. Então ela julga que isso é importante de ser feito. Nesse momento a gente acaba encontrando um menino e uma menina, eles são irmãos. E a menina, que se chama Toria, acaba ficando muito feliz de ver aquele monte de Pokémon, então ela quer tocar em todos os Pokémon, mas o irmão dela, que é o Vicky, meio que, tipo assim, impede ela, porque, né, ela tá sendo muito entrona e tal. E aí o Ash e a Cynthia permitem que ela toque os Pokémon. E aí, inclusive, o Vicky fica muito impressionado porque ele se dá conta que está entre, né, 2 membros ali do top 8. E aí o Ash até pergunta, e aí, você tá torcendo por quem? E ele diz que está torcendo pelo Leon, mas ele ficou muito entusiasmado em ver a performance do Pikachu. Ele até faz uma imitação ali, né, do Pikachu. E é bem legal porque o Gol acaba falando que, bom, não é qualquer Pikachu que tem esse poder, é muito exclusivo do Ash, né, que é um Pokémon que inclusive foi o primeiro Pokémon do Ash e segue ele desde então. E aí o Vicky acaba falando que o primeiro Pokémon dele ele quer que seja um Grookey. E o Gol fica bem feliz, né, também em saber disso. Ele inclusive acaba falando que quer ter um Rillaboom. E aí o Gol fala, você vai ter que primeiro evoluir ele para um Trollkey antes, para depois chegar até Rillaboom. E aí o Vicky acaba questionando a Cynthia. Cynthia, qual foi seu primeiro Pokémon? E a Cynthia diz que desde um ovo foi o Garchomp, né? Foi o primeiro Pokémon dela. É interessante porque eles até julgam que eles esperavam que o primeiro Pokémon da Cynthia, por ela ser de Sinnoh, pudesse ter sido um Piplup, um Turtwig ou um Chinchar.
Mas não, foi o Gible. E aí o Vicky quer saber um pouquinho mais da história dela com o ovo do Gible. E ela diz que ganhou esse ovo desde novinha e desde então passou a cuidar do ovo. Então ela lia pro ovo, ela dormia ali com ele, ela ia pra todo canto com o ovo. Ela diz que ficou muito feliz nesse momento e desde então passou a treinar com o Pokémon ao seu lado e se tornou um Garchomp. É bem legal porque o Go acaba fazendo a observação que o Lucario do Ash veio também de um ovo. E aí ele acaba explicando que foi um ovo que inclusive muitas pessoas tentaram chocar, não conseguiam, mas quando chegou ao Ash, o ovo reagiu de uma forma diferente e passou a chocar, né? E desde então o Riolo e o Ash têm uma conexão muito forte e profunda. É muito interessante a observação que é feita aqui, porque a Cynthia acaba falando que soube rumores sobre esse ovo que nunca chocava, porque a gente sabe que esse ovo fez aí, né, uma jornada muito grande entre treinadores, acredito que foi desde Sinnoh até chegar ali em Kanto, e desde então a Cynthia diz que ouviu muitos rumores sobre esse ovo que não chocava, e ela fala, então era você, né, Lucario? Então foi uma coisa bem bacana, e ela acaba falando que, tipo assim, Pokémons de fato são destinados aos seus treinadores. E o Vicky, obviamente, fica muito feliz com isso. E o Ash diz que provavelmente ele vai ter um amigo também, assim como o Lucario. E ele acredita que todos os amigos que ele teve foram predestinados para ele ter. Então é algo que provavelmente o Vicky, quando começar a iniciar uma jornada, né, vai acabar lidando com isso também. Vai fazer muitos amigos que estavam destinados a ele. Depois dessa história toda, o Vicky e a Toria decidem ir embora, porque eles têm que assistir a batalha do Leon e da Diantha, mas um Gossiflor acaba passando por ali, chamando a atenção da Toria, Aí o Vicky decide se despedir, porque eles já estão correndo atrás de um Pokémon mesmo, e espera ver eles no futuro. Bom, então Cynthia, Go e Ash vão até o estádio, porque está para começar a batalha. Chegando lá, eles acabam encontrando com o Vicky de novo. Vicky preocupadíssimo. Por quê? Porque a Toria sumiu. Desde que ela começou a ir atrás daquela Gossiflor, ela sumiu, desapareceu. E aí a Cynthia, o Ash e o Go voltam pro local que eles estavam para procurar pela Toria. E lá eles acabam ouvindo um canto. E a Cynthia deduz que pode ser a Gossiflor. E aí o Ash tira da Dex ali, né, informações sobre o Pokémon. E a Dex fala que esse Pokémon costuma cantarolar. E aí eles passam a se aproximar do som. Quando eles chegam, eles observam a Toria, que está de olho no Gossiflor cantando pra lá e pra cá. E aí, né, o Vicky até diz pra ela que, tipo, você não deveria ter feito isso, você afastou de mim, a gente se perdeu. Ela pede desculpa, mas aí todos passam a observar o Pokémon cantarolando. E nesse momento o Pokémon passa a evoluir. Gossiflor evolui para Eldegoss. E é bem legal porque ele passa a expelir, né, algumas sementes. E essas sementes passam a meio que flutuar pelo Pokémon, e o Pokémon passa a flutuar também. E aí a Cynthia observa que esse Pokémon tem o poder de nutrir tanto os outros Pokémon, mas também o solo. E a partir de agora, ele terá essa função no mundo, né? De sair nutrindo o solo de Galar. Bem legal. Isso aí. E aí, Vicky e Toria se despedem do Pokémon. E eles percebem que já estão atrasados, porque a batalha já deve ter começado. E todos vão até o estádio. Chegando no estádio, a situação não está nada boa para a campeã de Kalos. Diantha está extremamente pressionada por Leon. 4 Pokémons já foram, ela está com Gudra no campo e mais um Pokémon falta para ser usado. Então 4 derrotados, 2 de pé. Enquanto Leon só tem um Pokémon derrotado. E Rillaboom está no campo, tentando aí derrotar Gudra. É bem legal porque o Gudra tenta usar um Fire Blast na cara do Rillaboom e o Rillaboom acaba aguentando também o movimento. Em seguida, derrota Gudra com Acrobatics. E aí, agora, Diantha só possui um Pokémon. É muito interessante porque a equipe Rocket, que está no estádio, fazendo a narração das situações que estão acontecendo, porque eles estão gravando para a rádio deles, eles acabam falando no off-screen o que aconteceu. E aí, aparentemente, Leon começou com Dragapult e Diantha começou com Hawlucha, mas Dragapult derrotou Hawlucha e depois Tyrantrum derrotou o Dragapult. E em seguida, numa sequência bizarra, Rillaboom levou Tyrantrum, Aurorus, Gourgeist e também Gudra, agora ficando na frente de Gardevoir. Então, esse Rillaboom levou 4 Pokémon. Dá pra acreditar?
Pois é. E aí, Diantha inicia com a Gardevoir usando Psychic e logo em seguida Rillaboom é derrotado, finalmente, né? Depois de levar 4 Pokémon dela. Agora, Leon decide iniciar com Charizard, seu terceiro Pokémon. Até então a gente sabia sobre as revistas, inclusive, que Leon nunca tinha perdido mais de 2 Pokémon. E bom, será que finalmente ele vai perder 3? Não sabemos. Mas vamos partir agora para Charizard versus Gardevoir. Diantha inicia com a Mega Evolução e Leon parte para o seu G-Max Charizard. Teremos uma batalha de G-Max e Mega Evolução. Inicialmente, a Diantha inicia com um Thunderbolt, que acaba atingindo com tudo o Charizard do Leon. Isso é muito interessante porque, assim, o Pokémon parece que levou uma grande onda de dano ali. Mas o Leon não quer saber e ele parte para um G-Max Wildfire, que acaba criando ali uma onda de chamas, parecendo uma fênix, que parte para cima da Gardevoir. A Gardevoir parece encurralada ali, mas Diantha acaba usando com ela Psychic. E o Psychic acaba para controlar o Wildfire e essa fênix de chamas e vai para cima do Charizard. O Leon não esperava por essa, mas ele logo depois parte para um G-Max Airstream. E aí os ataques se chocam. Mas nesse momento, Leon não se dá por vencido e acaba usando novamente um G-Max Wildfire. Depois da disputa de poderes, o G-Max Wildfire acaba ampliando ainda mais o poder que estava ali e os poderes se chocam. Porém, o Leon acaba tendo a vantagem com o Charizard e o G-Max Wildfire vai com tudo pra cima de Gardevoir. Gardevoir não tem outra opção a não ser levar o ataque em cheio e, em seguida, é derrotada pelo Charizard de Leon. Leon vence a batalha e Leon só teve 2 Pokémons derrotados por Diantha. No final das contas, Diantha acaba ali, né, agradecendo a performance de Gardevoir e agradece Leon pela batalha. E em seguida, tanto Vicky e Toria ficam felizes pela vitória, mas agora também observa que Leon já está na final. Inclusive é importante lembrar que Hop estava no estádio torcendo o tempo todo por Leon e chegou a ficar um pouco aflito, mas não tanto. Enquanto a Jessie, ela já estava bem desanimada com a batalha porque a Gourgeist havia perdido, né? Então, assim, ela não tinha mais motivos para torcer por Diantha. Uma pena, né? E aí, agora teremos a batalha de Cynthia versus Ash. E Ash está bem sério, porque ele já percebe que, né, o seu maior foco já está na final, que era o Leon. E agora ele tem um grande degrau a subir, que é a Cynthia. Será que Ash versus Cynthia terá uma batalha fenomenal? Eu acredito que sim. Bom, o episódio termina assim. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas aqui, não só pro Leon, como pra Diantha. Mas, uma coisa que eu preciso observar, foi extremamente desnecessário o uso de Vicky e Toria nesse episódio. As falas sobre o ovo ali, a ligação da Cynthia com o Garchomp, poderiam ter rolado nesse episódio, sim. Poderiam ser super breves, sim. E poderia ter dado mais tempo de tela pra Diantha contra o Leon. Quando a gente faz essa crítica aqui, a gente está fazendo crítica sobre tempo de tela. Inicialmente, a primeira crítica é sobre tempo de tela. Porque assim, independente do resultado, acho que a gente já imaginava que Leon derrotaria Diantha. E pelo título, a gente já imaginava também que a derrota seria esmagadora. Mas, sério, Rillaboom que Alan conseguiu derrotar, e a Diantha, que derrotou o Lance com muitas estratégias, teve dificuldades para levar um Rillaboom e 4 dos seus Pokémon foram amassados por um único Pokémon, que nem é o As do Leon. Isso me deixa desconfortável, porque se for uma batalha de campeões, eu gostaria, inicialmente, logo pro final, que essas batalhas fossem extremamente mostradas do começo ao fim. Não só isso, eu gostaria que o elemento de poder, de força de campeões, fosse mais levado em consideração. Ainda mais porque isso coloca Kalos numa situação de, tipo assim, de vexame. O Alan não conseguiu nem tocar direito nos Pokémons do Leon, mas derrotou o Rillaboom. E aí a Diantha, a campeã da região, teve dificuldades para levar um Pokémon. Na verdade 2, né? Porque ela nem conseguiu levar o Dragapult de primeira. Ela conseguiu levar o Dragapult aparentemente de segunda. E aí depois teve dificuldades com o Rillaboom, que conseguiu, como disse o Leon, inclusive, depois da batalha, que ele diz que o que aconteceu naquela batalha foi sorte.
é uma coisa também para colocar aí. Por elemento sorte, ele acabou conseguindo levar vários pokémons da Diantha com o Rillaboom. Pelo menos essa é a interpretação que nós temos. E percebe o erro aqui nesse Dragapult? Aparentemente o Howlute ataca ele com um ataque normal. Mas isso não é nem chocante. Bom, pior que o Tyrantrum vai de Hyper Beam no Dragapult. E teoricamente Hyper Beam não deveria funcionar no Dragapult. Então, bem, o que aconteceu aqui? Diantha venceu esse Dragapult ainda roubando? É isso mesmo? Bom, na verdade, por um erro. Bom, aí você já começa a perceber como as coisas ficam um pouco quanto questionáveis, não é mesmo? Então assim, eu particularmente questiono a decisão do roteiro aqui. Primeiro pelo tempo de tela, e depois, obviamente, por tentar justificar essa grandeza do Leon em cima da Diantha. Eu percebo muito isso, vejo inclusive demais na internet e de alguns seguidores que eu tenho, que eles menosprezam muito a Diantha, já menosprezavam ela desde o Lance, né? Mas, inverta as coisas. Se você tá tão desconfortável com a derrota do Lance pela Diantha, coloque o Lance nessa situação, então. Inverta os papéis. O Lance venceu a Diantha e o Lance está aqui. E agora, o Lance não conseguiu derrotar um Rillaboom. Todos os Pokémon, a maioria deles, foram derrotados por um Rillaboom. Isso faz sentido pra você? Então assim, particularmente, não gosto dessa decisão, sabe? Essa decisão do roteiro de colocar o Leon como um grandioso a ponto dele ter que usar os campeões como um hiper degrau, não me agrada, não dessa forma. Derrota da Diantha seria justa? Óbvio, a gente quer o Leon na final porque a gente quer o Ash na final. A gente quer a batalha do Ash versus Leon. Certo, tá tudo certo. Mas seja mais orgânico. Não traz confiança essa invencibilidade do Leon. Ela é xoxa, ela é bem fraca e ela não convence. Então, pra você que tá muito feliz dessa vitória esmagadora por parte dele na Diantha, inverte os papéis. Coloque o Lance. Entendeu? E você vai ver como isso é bem bizarro. Tanto que a minha crítica, inicialmente, com o Leon, ela não vem nem nessa batalha, nem na batalha dele contra o Alan, nem na batalha dele contra o Flint, vem na batalha dele contra o Lance, porque aquele X1 foi muito estranho. E a iniciativa do anime naquele momento, quando o Lance batalhou contra o Leon, era exclusivamente de colocar o Leon derrotando um dos campeões mais conhecidos pela fanbase, que é o Lance, afinal de contas. A gente tem ele, né, como um dos primeiros campeões. E aí você começa a criar aquele impacto de tipo, incrível o poder do Leon. Ele conseguiu derrotar até o Lance. Mas depois começa a ficar um pouco quanto forçado. E eu acho que o anime entra numa zona de perigo aqui. Porque ao mesmo tempo que você vê um campeão como o Leon tendo essas vitórias, e principalmente essas vitórias um pouco quanto forçadas, você acaba criando uma onda de fãs que iniciam uma antipatia pelo personagem. Porque a Cynthia não virou queridinha da noite pro dia. Foram anos dentro da fanbase que gerou esse queridismo por ela. Não foi algo tão rápido. Foram anos construindo essa fama dela. Da mesma forma o Lance, né? E por assim vai. Então, conforme você vai tendo material sobre o personagem e sabendo de conquistas dele com o tempo, e obviamente se o personagem tem pokémons legais, se ele é carismático, etc, etc, é uma soma. Mas aqui isso realmente deixa a desejar. O mesmo eu colocaria aqui se fosse a Cynthia. Cynthia versus Diantha. Se a Cynthia tivesse ali no seu segundo Pokémon, sei lá, Gastrodon, e a Diantha tivesse dificuldades de levar um Gastrodon, e perder o Gastrodon levasse 4 Pokémons da Diantha, eu particularmente acharia ruim aqui também, sabe? Então assim, é uma questão de equilíbrio. Eu acho que entre campeões existe um equilíbrio. Talvez a Diantha seja mais fraca, talvez, mas na teoria do anime aqui, particularmente eles colocam o Lance como mais fraco, e eu não concordo. Né? E eu não concordo, mesmo concordando com a vitória da Diantha em cima do Lance, eu não concordo que ele seria o mais fraco, sabe? Porque o anime não me permite nem julgar direito isso. E quando ele traz esse tipo de material, ele não dá espaço para julgamento, ele só quer mostrar que o Leon é o todo-poderoso. E aí eu acho que é onde mora o perigo. O anime acaba criando, né, um personagem muito problemático.
Por isso que eu acho que Jornadas falha muito nesse campeonato. Porque ele não prepara o telespectador para um campeonato desse calibre. Ele não mostra mais dos outros campeões, né, dos outros personagens que vão compor esse top 8, né? E aí cria-se um top 8 lotado de off-screens, um top 8 com decisões um pouco quanto forçadas, um top 8 desgastado, né? Além das pausas, que isso já gera também no telespectador uma pouca vontade de querer compreender as situações. Então, sim, a vitória do Leon era óbvia. A vitória esmagadora, a gente acreditava que seria, mas dessa forma, né, do Rillaboom, que foi derrotado pelo Alan, sabia da derrota dela, mas assim, realmente é desagradável. Parte, lógico, da minha opinião. Você pode achar que foi uma maneira interessante do roteiro em trazer isso à tona. Legal também, mas se fosse qualquer outro campeão nessa posição, extremamente desagradável. Tanto foi que contra o Alan, né, o anime ainda nem optou por ele trazer o Tyranitar e decidiu enfiar um Malamar no meio ali para justificar qualquer coisa. E, sabe, não rola. Então essas decisões do anime para esse campeonato me desagradam. E aqui eu fico completamente desgostoso com essa batalha. Eu vou dar nota 3 para esse episódio. Poderia ser muito melhor, mas nem batalhas tivemos direito. Porém, confesso que a última batalha ali, Gardevoir vs Charizard, foi incrível. E aí eu te pergunto, uma personagem que usa o Psychic para controlar um poder de um Gmax contra o próprio Gmax, teve dificuldades com o Rillaboom? Façam-me o favor. Enfim, forte abraço para vocês. A gente se vê na semana que vem, porque na semana que vem começa Ash vs Cynthia. E espero que seja uma batalha fenomenal, como uma batalha de campeonato tem que ser. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.